Estamos conhecendo nossas fraquezas e misérias durante esses dias, mas agora vamos começar a dar os passos de conhecer o remédio para a nossa fraqueza e para a nossa miséria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Filho, filha, esses dias são muito especiais. Para a sua vida, esses dias são muito especiais. Quero repetir isso para você. Na história da sua vida, esses dias são marcantes. Todos os 33 dias, mas de maneira particular, esses 7 dias de conhecimento de você mesmo. Porque enquanto você reza ao Espírito Santo de Deus e faz essas meditações, o próprio Espírito Santo está te revelando coisas sobre você mesmo que nem você conhecia. Por isso é um tempo de grande transformação, de grande obra de Deus na sua vida. Deus só mexe na ferida se for para curar. Deus só mexe na ferida se for para curar. Como um bom médico, o Senhor nunca iria mexer na sua ferida se fosse para te fazer sofrer simplesmente. Mas Ele quer tocar essa ferida porque precisa tirar o que é contaminado, tirar o que não é bom, tirar aquilo que te faz afastar da verdadeira felicidade. Deus, como um médico, Ele abre, Ele faz a cirurgia para tirar o problema e te trazer a cura verdadeira, a cura perfeita. Então, nesses dias que nós estamos juntos meditando sobre o conhecimento de si, que é a base da verdadeira humildade, é um momento de grande crescimento, mas não é fácil. Se você chegou até aqui, é porque você aceitou o dom do Espírito Santo chamado coragem, chamado fortaleza, um dos 7 dons do Espírito Santo. Somente com a graça do Espírito Santo você perseverou até aqui. Jesus diz que ninguém pode nem dizer que Jesus é o Senhor se não for por uma ação do Espírito Santo. Quem dirá entrar e mergulhar dentro de si mesmo, ter a coragem de reconhecer as suas fraquezas, limitações? Claro, autoconhecimento é conhecer também suas qualidades e virtudes. Conhecer que você é lindo, você é linda, você é imagem e semelhança de um Deus amor, de um Deus perfeito, de um Deus beleza. Como diz o Salmo 138, eu te louvo, Senhor, porque de modo maravilhoso me criastes. Mas é também ter coragem de reconhecer aquilo que o pecado original fez em mim, como trouxe um estrago grande, e aquilo que os meus pecados pessoais aumentaram da concupiscência, das más inclinações, dos defeitos, e com humildade enfrentar isso da maneira correta. E hoje nós vamos dar esse passo de enfrentar isso da maneira correta. Como, irmão Luiz Maria? Usando os remédios para as feridas. Já que estamos num caminho, como nós meditamos no último encontro, para subir os degraus para o céu, para enfrentar, eu gosto muito da comparação do foguete, porque o foguete precisa de uma altíssima velocidade para vencer a camada de ozônio, para vencer, sair da atmosfera e ir para o espaço. E quando o foguete passa, o atrito dele com o ar é muito difícil, é como uma purificação mesmo. Aquele atrito, aquele fogo, assim a gente, para poder chegar no céu, é uma violência chamada ascese. Ascese vem da palavra ascender, subir, né? Então, através da penitência, do sacrifício, a gente sai da baixeza e sobe. Através do esforço que Jesus fala no Evangelho, Mateus 11, para os violentos contra o homem velho que está dentro de você. É um esforço, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Esse esforço é recompensado por Deus. Nós falamos desses degraus, mas você nunca vai conseguir subir os degraus da perfeição que nós falamos no nosso último encontro, sem tirar os 3 bloqueios que hoje nós vamos te ensinar. Através desses 3 bloqueios que você vai tirar da sua vida, você dá livre acesso para o médico curar profundamente o seu interior. E através dessa cura, você vai avançando passo a passo
nesses degraus da santidade, nesses degraus da intimidade com Deus, até chegar naquele estado primitivo de inocência que Adão e Eva tinham antes do pecado. É possível isso, irmão Luiz Maria? É possível, sim. Então toma nota de quais são os remédios. Aliás, hoje, que é o 18º encontro nosso, é na verdade o 6º dia do conhecimento de si e o 18º encontro no geral, são os 3 bloqueios que impedem a cura da alma. Esse é o título, aqui no nosso livro, nós estamos na página 113, os 3 bloqueios que impedem a cura da alma. Então são remédios, são caminhos de mudança que hoje o Senhor quer te dar. Lembra quando a gente era mais novo? O mertiolate que a gente passava na ferida ardia, mas curava. Hoje o Senhor quer te dar 3 remédios, 3, na verdade, bloqueios que você vai tirar da sua vida para o Senhor poder curar, para o Senhor poder agir poderosamente na sua vida. Então, depois de conhecer a minha miséria, a minha fraqueza, nós temos 2 caminhos. Ou nos revoltarmos contra Deus, ou nos arrependermos da nossa miséria e dos nossos erros. Por exemplo, no último dia, no juízo, cada pessoa, quando prestar conta diante de Deus, ela vai ver toda a sua vida, tudo que fez de bom. Jesus diz, o que você fez a cada irmão foi a mim que você fez. E tudo que você fez de ruim. Imagina a indiferença, os maus tratos que eu fiz às pessoas, eu vou descobrir lá na hora, sem véu, que eu ofendi o próprio Altíssimo. Eu feri Jesus quando eu feri cada irmão. Então eu vou ver toda essa verdade. Tem pessoas que nessa hora do julgamento e veem que tem que se purificar, que tem que pagar um preço, não é? Tudo, Jesus diz, do jeito que você mediu o outro, você vai ser medido. Você vê o tamanho das consequências do seu erro, você pode dar um brado de revolta e de ódio contra Deus. Esses são os que são condenados ao inferno. Quando veem os seus pecados, se revoltam. E no juízo também, no nosso julgamento, no nosso último dia, nós podemos também, ao ver os nossos erros, nos prostrar diante do Senhor, reconhecer minha culpa, eu errei, eu preciso pagar e reparar todos os meus erros e se humilhar diante do Senhor. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Não somente no último dia, no nosso juízo final, no nosso encontro com Deus, onde seremos julgados, mas já agora nós tomamos posturas assim. Quando cometemos um erro e somos pegos no flagrante, né? Não tem como disfarçar, eu errei. Eu posso inventar uma mentira, na verdade não há como disfarçar lá do outro lado, lá no dia do julgamento. Mas aqui existe essa possibilidade de eu disfarçar, de eu contar uma mentira, de eu mascarar, de eu dizer não foi bem assim. Depois, diante de Deus, nada disso poderá ser feito. Mas ainda hoje, aqui, mesmo que eu invente mentiras, mascare meus pecados, Deus está vendo tudo. E a verdade não se apaga. A verdade é para sempre. Aliás, quando você entrega seus pecados à verdade que é Cristo, Ele apaga sim seus pecados com o sangue dele, porque Ele pagou no nosso lugar. Então, existem essas 2 possibilidades. Quando você vê a verdade dos seus erros, você se revolta numa soberba, você inventa mentiras, você foge da verdade, ou você faz um gesto que nem sempre é tão fácil. Uma vez eu vi uma brincadeira dizendo assim, 3 palavras que são muito difíceis de ser faladas. Aí dizia uma palavra muito complicada, muito difícil, depois outra palavra muito complicada e por fim a palavra eu errei. De fato, mais do que qualquer palavra complicada, palavra difícil de dizer, eu errei. Reconhecer e dizer, eu errei, eu quero mudar, eu me arrependo. Dizer isso diante do seu irmão também e principalmente diante de Deus. Mas um sinal de que você se arrepende diante de Deus é você saber fazer isso com o seu irmão também. É verdade, eu errei. Dar o braço a torcer não é fácil para o nosso ego orgulhoso, manchado pelo pecado original, mas é possível com a graça de Jesus Cristo. E nós vamos aprender com Tiago, capítulo 4, versículo 6, está citado aqui no nosso livro, na página 114. Tiago 4, 6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele derrama sua graça aos humildes.
Deus resiste aos soberbos, mas ele não consegue resistir a um coração humilde. Deus não dá sua graça aos soberbos. Deus não derrama a sua unção sobre os soberbos, mas ele engrandece a alma do humilde. Então, no inferno não existe humildade. Existem até pessoas castas, sabia? Dos seres humanos, talvez não. Mas os anjos nunca pecaram contra a castidade, eles não têm corpo. Mas os demônios são soberbos. No inferno não existe humildade. Por isso, está aí uma virtude para a gente pedir. Você já viu a ladainha da humildade? Olha, é um desafio, te faço esse desafio. Pesquisa a ladainha da humildade e reza. Nossa, é uma pancada no nosso orgulho, mas vale a pena. Morrer para o nosso eu orgulhoso nos faz crescer para Deus. Então, a humildade destrava os bloqueios que impedem a sua alma de ser curada, de receber as graças e de ser livre, de voar no caminho de Deus. Vou repetir. A humildade destrava os bloqueios que impedem a sua alma de ser curada, de receber as graças, de ser livre e voar no caminho de Deus. Então, através da humildade, toma nota dos 3 remédios que nós precisamos tomar, dos 3 bloqueios que nós precisamos arrancar da nossa vida, 3 travas que impedem a cura de acontecer na nossa alma e o progresso espiritual da nossa alma. Primeiro bloqueio que nós precisamos vencer, romper, como o foguete rompe as camadas, não é? Nós precisamos romper essa barreira, é a do arrependimento. A falta de arrependimento impede tudo na sua vida. A falta de arrependimento, o homem é necessitado dos auxílios divinos para poder elevar de sua condição, mas isso supõe que ele reconheça as suas faltas e implore a misericórdia de Deus. Então é necessário eu saber dizer, eu errei, me ajuda, Senhor, eu errei. Um dos 6 pecados contra o Espírito Santo, não sei se você sabe, mas o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo é dividido em 6 pecados, que se você obstinar ali, você perde sua salvação. Pecado sem perdão. Um dos pecados sem perdão é a impenitência. O que é impenitência final? Impenitência final é você rejeitar o dom do perdão de Deus na sua vida. Como é que Deus vai te salvar se você rejeitou o remédio? Ele pagou um preço altíssimo pelo remédio, o sangue do próprio Deus feito carne. E você dizer, eu não quero esse perdão. Isso se chama impenitência. Se você obstinar nessa impenitência, se você insistir nela e chegar à impenitência final, não existe perdão. Não é Deus que inventa o inferno para você, é você que escolheu o inferno, você que criou o inferno para você quando você rejeitou a salvação. Então, não se arrepender é trilhar um caminho de impenitência. Isso é o primeiro bloqueio que impede não só as graças na sua vida, mas a sua salvação eterna. Então, um dos pecados contra o Espírito Santo é a impenitência final. Ouça só o que eu tenho para dizer. Uma vez eu assisti um desses influenciadores digitais, um dos mais conhecidos influenciadores digitais, dizendo e ele se diz cristão, é um líder cristão, segundo ele diz. Mas eu não entendo como alguém pode se dizer cristão e eu estou denunciando isso para você porque a palavra de Deus diz denunciai as obras das trevas abertamente. Ele diz que você não precisa se arrepender dos seus pecados. Você não precisa, é um jogo de palavras, é uma adaptação da Escritura, 2000 anos que a igreja ensina a mesma coisa. Por isso que sair dos ensinamentos da igreja é cair em heresia. A Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica há 2000 anos protege a sã doutrina da salvação. E ela ensina que você precisa se arrepender dos seus pecados. Aliás, em Lucas capítulo 1, no cântico de Zacarias, o Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, diz que a missão de Jesus é anunciar ao seu povo a salvação que está na remissão dos seus pecados.
Então essa pessoa dizia que não precisa se arrepender. Você precisa olhar para o seu passado, crescer com ele, aprender com os seus erros, mas não é correto ficar pedindo perdão e se arrependendo. Meu Deus, que erro grosseiro, que ensinamento absurdo, totalmente contra a palavra de Deus. Mas ele tenta fazer um malabarismo usando a Bíblia, mas dizendo que não precisa ter arrependimento. Eu também já vi artistas famosos dizendo isso. De que você se arrepende na sua vida? Eu não me arrependo de nada, porque foram caminhos que foram necessários eu trilhar e aprendi com os erros, mas eu não me arrependo de nada. Essa palavra, me desculpe dizer, mas a verdade tem que ser dita, a palavra de Deus tem que ser ensinada. Essa é uma palavra satânica. Satânica, dizer eu não me arrependo de nada, te assemelha a Lúcifer. Lúcifer que disse, eu não servirei. Lúcifer que não quis voltar atrás. Lúcifer que escolheu o caminho obstinado do orgulho e de fazer as suas vontades e não a vontade de Deus. Essa obstinação é terrível. Esse é o caminho do inferno. Deus o livre. Estou falando isso para você porque todos nós somos pecadores e precisamos saber, mas acreditando, claro, que nós estamos aqui até agora porque nós queremos o caminho da salvação. Mas e o seu filho? E a sua filha? E o seu esposo, a sua esposa? Como você garante que vai salvar a eles? O caminho de salvação é livre, até Deus respeita. Mas eu quero te dizer, você tem um poder imenso de influência sobre a sua família. É quase impossível você se santificar e os da sua casa não receberem os benefícios da sua santificação. Às vezes nós sabemos de tudo isso que estamos meditando, mas alguns que amamos estão muito distantes ainda. Tem uma santa que diz assim, uma alma que se eleva, eleva o mundo inteiro. Quer dizer, todos aqueles que estão ao seu redor serão elevados espiritualmente com o seu crescimento espiritual, seguirão os seus exemplos. Claro, você não está forçando, mas o exemplo arrasta. Seja santo filho, seja santa filha, e aqueles que estão ao seu redor também se santificarão. O seu exemplo vai arrastar. Então, humildade. Saiba pedir perdão. Saiba se arrepender. Saiba bater no peito e dizer, eu errei. Às vezes um pai e a mãe não têm coragem de dizer para o filho, eu errei. De pedir perdão para o filho. Eu aprendi muito quando eu, na minha dureza de coração, ficava com raiva de alguma coisa do meu pai e ele vinha me pedir perdão, me quebrava todinho. Às vezes o pai e a mãe pensam que vai perder a autoridade pedindo perdão, mas não, reconhecendo eu errei. Então nós devemos dar esse passo do arrependimento. Eu termino esse primeiro bloqueio que nós devemos tirar da falta de arrependimento, meditando com você Romanos capítulo 2, está aqui no nosso livro, página 114. Você despreza a riqueza da bondade de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, desconhecendo que a benignidade de Deus te convida à conversão. Romanos 2,4. O que essa passagem bíblica está dizendo? Não adianta falar de misericórdia, que Deus vai perdoar todo mundo e todo mundo vai para o céu, ninguém vai para o inferno, porque a palavra de Deus está dizendo, a bondade de Deus te convida ao arrependimento. Deus perdoa todos que se arrependem. Deus perdoa todos que pedem perdão, que lutam contra o pecado, ainda que caia 1000 vezes. 1000 vezes Deus te levanta. Mas se você luta, se você se arrepende. Agora, a bondade de Deus te convida ao arrependimento. Se não existe arrependimento, Jesus falou, é o pecado contra o Espírito Santo, existe a condenação eterna. Como em João capítulo 8 também, nós vemos aquela mulher que foi pega na hora do adultério. Foi arrastada, provavelmente nua, ali na frente de todos, humilhada, porque ela estava traindo seu esposo. E talvez o outro também fosse casado. Adultério, naquela época, era punido com apedrejamento. E ali, Jesus salva a mulher, porque ele é a misericórdia. Mas ele não salva dizendo uma mentira. Não salva dizendo que ela estava certa. Não salva dizendo que ela não merecia o castigo. Não.
Mas ele diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, todos vão embora, porque ele sabia o pecado de todos, ninguém teve coragem de atirar uma pedra, senão Jesus dizia, o pecado deles, todos foram embora. E com amor Jesus diz, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E a mulher diz, não, Senhor, ninguém me condenou. E o único sem pecado que poderia condenar aquela mulher, o verdadeiro juiz que veio para esse mundo, para ser o nosso juiz, ele se torna salvador e diz, nem eu te condeno. Como que ele dissesse assim, o apedrejamento que você merecia, eu vou assumir, eu vou morrer no seu lugar. Eu não te condeno, eu te dou uma nova chance, mulher. Você errou, você merecia sim a perdição, mas eu vim para te salvar, para te levantar. Mas ele termina com palavras que infelizmente têm sido esquecidas no tempo de hoje, até mesmo dentro da igreja. Vai e não tornes a pecar. Se eu fui crucificado por causa desse seu pecado, você vai me crucificar de novo? Você será ingrata ao meu amor por ti? Eu te perdoo e te amo e te dou nova chance, mas custou muito caro. Não volte a pecar, não. Mas se ela voltasse a pecar e se arrependesse, Jesus iria perdoá-la de novo. Mas Jesus continua dizendo, luta para ter o arrependimento. Luta contra o pecado, porque quem não lutar não vai se salvar. Deus que te criou sem tua ajuda não vai te salvar sem a tua ajuda, sem a tua colaboração, sem você fazer a sua parte. Então, esse é o primeiro ponto. Aqui na página 114 está tudo meditado sobre esse primeiro bloqueio, a falta de arrependimento, a impenitência. Agora vamos para o segundo. Você tirando esse bloqueio, a graça de Deus pode fluir na sua alma. O segundo bloqueio que nós vamos tirar da nossa vida é a falta de perdão. A falta de perdão, a dureza de coração de não querer perdoar. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, eu posso ir pretinho para o inferno, queimado no inferno, mas eu não perdoo essa pessoa. Que maldição! Que maldição que essa pessoa está dizendo para a sua vida. Os demônios estão ouvindo essa palavra e vão trabalhar para isso. Essa palavra pode ser uma palavra de condenação. Eu não estou dizendo que nenhuma palavra determina definitivamente. Você pode se arrepender dessa palavra, mas essa palavra é uma palavra maldita. Você está dando liberdade, autorização, legalidade, vou explicar já isso depois, para Satanás agir na sua vida e para ele ajudar mais ainda a dureza do seu coração. Deus o livre. Eu sei que não é fácil perdoar, mas você é feito à imagem e semelhança de um Deus que é todo-poderoso, que é perfeitíssimo, mas a sua essência é o amor. Então, se você não imitar o Deus de amor, você não vai se salvar. E uma das coisas que mais nos assemelha a Deus é a misericórdia, é o perdão. Nada te assemelha tanto ao coração de Deus como perdoar. É divino. É a graça divina. Em alguns casos, o perdão só pode ser dado por uma graça sobrenatural. Tudo que nós fazemos de bom é somente a graça de Deus agindo em nós. Mas existem coisas que o ser humano consegue fazer. Agora, o perdão é algo só com o Espírito Santo agindo dentro de você. Não é fácil, mas é possível. Tem algumas situações limite, extremas, que não são fáceis de perdoar. Mas existe um Deus todo-poderoso que move montanhas para aqueles que têm fé. E uma das montanhas mais difíceis das que Jesus falou, que uma fé pequenina, como um grãozinho de mostarda, Deus pode agir para mover montanhas. Não existe. Quem é que quer mover montanha feita de terra, de rochas? A montanha que Jesus está falando são montanhas terríveis do nosso coração, do rancor, do ressentimento, das mágoas, das vinganças, do ódio. É possível vencer sim, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus milagroso, é um Deus que te dá força para esmagar a cabeça de Satanás, a serpente maldita. Você não é vítima, você não é refém, você não é escravo dos seus sentimentos. Existe algo poderoso dentro de você, que é o próprio Deus, e Ele te capacita de vencer esse rancor, de vencer esse ressentimento, de ter o coração puro, de não ser mais escravo de Satanás, porque o rancor nos torna reféns
de Satanás. Então, o nosso livro vai trazer uma meditação muito bonita do livro do Eclesiástico. Eu vou ler para vocês, está aqui da página 114 para 115. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você no Pai Nosso está dizendo para o Senhor que você tem que perdoar, senão você não se salva. Senhor, só me perdoe, só me deixe entrar no céu se eu perdoar os meus irmãos. É muito forte. Rezar o Pai Nosso é uma responsabilidade, mas é também um ato de humildade. Para quem reconhece que sozinho não consegue perdoar, reza o Pai Nosso, porque rezando o Pai Nosso, Deus aumenta a sua força para perdoar. Em seguida, a leitura do Eclesiástico 28. Está aqui, ó. Perdoa o teu próximo os seus erros, e então, ao rezares, ser-te-ão perdoados os pecados. Ora, um homem guarda rancor contra o outro, e do Senhor pedirá a cura? Você é cheio de ressentimento e pede a Deus para te curar? Você não quer perdoar o outro e pede a Deus para te perdoar? Olha o que o Eclesiástico está dizendo. Você não vai receber a cura se você não perdoar. Então, olha aqui, perdoa o teu próximo os seus erros. Então, ao rezar, ser-te-ão perdoados os pecados. Um homem guarda um rancor contra o outro, e do Senhor pedirá a cura? Para com o seu semelhante não tem misericórdia, e pede perdão dos seus pecados? Que contradição terrível, né? Você pode ler depois Mateus capítulo 18, a parábola do servo implacável. É difícil a gente ler essa passagem e não se mover a lutar contra o ressentimento. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela é viva. Se você lê a palavra de Deus e reza com a palavra de Deus, é impossível que o demônio do rancor e do ressentimento continue dominando a sua vida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, existia uma mulher que dizia assim, uma santa, já foi canonizada na verdade, Santa Dina Belenguer, ela dizia, no fim da vida ela estava morrendo e disse assim, eu não serei julgada por Deus. Ela sempre foi humilde, todo mundo assustou e disse, como assim? E ela falou, porque Deus disse, Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados. E eu sempre lutei para não julgar ninguém. Eu não julgava as pessoas. O Senhor não me julgará. Olha que bonito. Foi um ímpeto espontâneo, sincero dela, não foi orgulho não, porque ela realmente tinha esse coração puro. Então isso é difícil. Para não julgar tem que muito amar, muito amar. Então a Bíblia diz, está aqui também, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes, Jesus fala 70 vezes 7. Por quê? Porque no livro do Gênesis diz que o descendente de Caim, chamado Lameque, ele falou, olha, Caim era vingado 7 vezes, quem ferisse Caim, quem me ferir vai ser vingado 70 vezes 7. Por isso que Jesus usa esse número, para que, comparando o exagero da vingança, do ódio, do ressentimento, seja o exagero do amor, do perdão e da misericórdia. Então, se Deus te manda perdoar 70 vezes 7, Ele te perdoa 70 milhões vezes 70 milhões. Aquele que luta contra o pecado vence. Mas é preciso, filho, é preciso, filha, o seu coração ser cheio do perdão de Deus. Reza pelos seus inimigos e você vai conseguir perdoar. Reza pelas pessoas que te machucarem. No primeiro dia vai ser mais difícil, no segundo, no terceiro, mas depois Deus vai te dar compaixão. Você vai olhar para essa pessoa com dó, com pena, com medo dela ir para o inferno. Você vai sentir algo diferente, porque Deus vai trabalhar no seu coração. Mas não é uma opção. A ordem do Evangelho é rezai pelos vossos inimigos. Terceiro bloqueio que nós precisamos tirar. Olha como você está avançando. Tirando a falta de arrependimento, a impenitência, começa a fluir a graça na sua alma. Tirando os rancores e ressentimentos e dando perdão, aí a graça começa a fazer maravilhas na sua alma. No nosso próximo encontro você vai ver quantas curas Deus vai fazer se você tirar esses 2 bloqueios. Mas às vezes tem um terceiro bloqueio que precisa ser tirado, e se não for tirado esse terceiro bloqueio, nós não vamos conseguir ser curados também. E o terceiro bloqueio está aqui no Catecismo da Igreja Católica, na página 115 para 116, está citando o Catecismo. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. O recurso a Satanás ou aos demônios, a evocação dos mortos, práticas reveladoras do futuro,
consulta de horóscopo, astrologia, quiromancia, interpretação de presságios, de sortes, fenômenos de vidência, recurso aos médiums, tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de conluio com os poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e somente a Ele. Então, todo tipo de envolvimento com o ocultismo, esse é o terceiro bloqueio. A contaminação espiritual te dá autorização a Satanás, chamada no mundo espiritual de legalidade. Se na sua vida foi dada legalidade a Satanás, seus pais te levaram para lugares de ocultismo, lugares de feitiçaria, de bruxaria, de invocação dos mortos, desse tipo de coisa, é preciso fazer renúncia para cortar a legalidade que foi dada a Satanás. Talvez um antepassado, um avô, um bisavô, amaldiçoa a família. É simples, é só em nome de Jesus você cortar, renunciar para a sua vida. É simples, mas precisa ser feito. Além da confissão dos seus pecados, você precisa também cortar, renunciar formalmente a toda ligação com Satanás e com as práticas ocultas. É preciso a ruptura com objetos, músicas, tudo aquilo que é ligado diretamente à magia, ao ocultismo, à feitiçaria, a Satanás. Se você não cortar isso, a sua vida fica travada. A sua vida não vai para frente. Por quê? Porque Satanás recebeu uma autorização que você mesmo deu, indo nesses lugares, praticando essas coisas, ou que alguém que tinha autoridade sobre você te colocou sob essa influência e você não renunciou. E você não cortou. Ninguém está destinado a uma sina, a um fardo de porque aconteceu no passado, porque meu pai fez isso, eu tenho que seguir esse caminho. Isso não existe. Mas você tem que fazer a ruptura, você tem que fazer o corte. E esse é o terceiro bloqueio que tem que ser tirado. Toda ligação com Satanás. Então diz a palavra de Deus, está aqui, que procurai discernir o que é agradável ao Senhor, e não sejais participantes das obras das trevas, antes denunciai-as abertamente. Por isso, nós estamos aqui denunciando abertamente essas práticas. E nós terminamos com o nosso propósito. Guardar mágoas e ressentimentos nunca fez bem. Só é feliz uma pessoa que sabe fechar bem os ciclos da sua vida e deixar que Deus a liberte de tudo aquilo que a impede de amar e de ser livre na graça do Espírito Santo. Nossa Senhora tinha um coração totalmente livre, porque não carregava em si nenhum bloqueio para a ação de Deus. Hoje, decida-se a não mais carregar mágoas, ressentimentos do passado, nem mesmo fechar o seu coração para a verdade. Então, claro, nós precisamos confessar, precisamos perdoar e precisamos renunciar. 3 palavras: confessar, daqui para a sua consagração, faça uma boa confissão, arrependimento. Perdoar, lembre o nome das pessoas que você ainda não perdoou totalmente e renove hoje esse perdão. E também renunciar, se você sabe de alguma prática oculta. No terço do combate, todas as noites, nós fazemos orações de quebra, de maldição, de renúncia das práticas ocultas. Venha, traga sua família para rezar o terço do combate. Eu sugiro a você, como propósito desse dia, rezar a ladainha da humildade, porque com a humildade você vai conseguir se arrepender, primeiro bloqueio, perdoar, segundo bloqueio, e renunciar às práticas ocultas, terceiro bloqueio. Deus te abençoe e rezemos nossas orações. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós.
Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, de toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado,
Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo mal guardai-nos, e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.